Está na mesa de hoje traz a harmonização de um prato típico do Nordeste, que é o escondidinho de carne de sol, com um dos exemplares dos vinhos da carta da Rede Mercury, como complementação desse momento gastronômico. A matéria-prima principal desse prato, lembrando que é de fácil acesso para qualquer dona de casa, para vocês telespectadores que estão assistindo, a gente encontra em qualquer supermercado. A base dele é a carne seca, que pode, em algumas regiões se usa carne de sol, ou uma carne mais magra que você possa fazer o cozimento e depois desfiá-la. Aqui a gente já trouxe um purê, mas não de batata, é um purê de mandioca. Até a gente costuma dizer, o pessoal mais do norte, Belém, Manaus, tem a sua mandioca amarela, é essa mesmo que pode usar, tá? Em Recife, a mandioca tradicional é a branca. Então, o purê de mandioca, a carne seca é a base. O resto a gente complementa com os temperos para dar gosto. Sal, a cebolinha picada, o cheiro verde, um pouco de manteiga e, para finalizar, com azeite e queijo, que dependendo da região, pode ser o requeijão, que a gente tem em casa. Em Recife, para vocês terem conhecimento, em Pernambuco, como se o queijo utilizado é o queijo coalho, que é um queijo daquela região, especificamente que nasceu lá, um tipo de queijo um pouco mais salgado, mais de sabor mais forte. Mas nas diversas regiões, como nós temos também outros tipos de queijo, pode ser utilizado. Aqui a gente está fazendo a demonstração até do queijo Minas, para que os telespectadores entendam que pode ser utilizado o queijo que estiver à disposição. Tá? No primeiro momento desse prato, a preocupação maior é que geralmente a carne seca ela é salgada, então deixar de molho um dia antes, de preferência, para tirar o sal da carne, né? O processo tradicional que a gente faz em restaurante é o que se costuma fazer em casa, deixar mergulhada em água e ir trocando essa água de um dia para o outro, 4 vezes no mínimo, para retirada do sal. A gente até corrige o sal um pouco depois aqui nos ingredientes. A macaxeira, ou mandioca em algumas regiões, é interessante. Mas macaxeira, mandioca e ainda aipim, são os 3 nomes que são utilizados aí pelo Brasil. É fazer o cozimento dela até que ela fique mole, de forma que você consiga adentrar com um garfo e depois fazer o pirê normalmente como se faz com pirê de batata. Passar no liquidificador, ou machucar, ou até mesmo num processador. Então, são 2 processos simples que a gente consegue fazer em casa, na nossa própria casa, para alguém. Bem, feito isso e reservado, nós vamos à parte de colocar numa frigideira ou numa panela os ingredientes adicionais para ser refogado no azeite. A cebola, o cheiro verde, um pouco da manteiga e um pouquinho de sal. Tá? Tudo isso a gente, no primeiro momento, com um azeite de boa qualidade, o que a gente chama na cozinha de puxar um pouco, tirar a cor desses ingredientes para que se misturem os seus sabores e aromas e finalizando nesse primeiro momento com a carne seca, para que ela também harmonize com os sabores dos temperos e do azeite. Feito isso, deve-se levar a uma assadeira, que é um prato que vai ser finalizado no forno. A primeira camada com um purê da mandioca, que a gente já processou e já está a ponto de ir para o forno. Uma segunda camada com a carne seca, e aí já com os ingredientes, cebola, cheiro verde. A terceira camada, novamente, com o purê da mandioca. E, para finalizar, uma camada da carne seca com os acompanhamentos. Bem, feito isso, se vocês tiverem um queijo, seja o queijo Minas, o próprio queijo coalho, se tiver oportunidade, ou o requeijão, é o que deve ser a última camada, cobrindo essa camada de carne. Tá? O efeito disso é levar ao forno por aproximadamente, no máximo, 30 minutos, até que o queijo derreta e o prato estará pronto para ser servido e degustado com um excelente vinho. O vinho hoje é apresentado para harmonizar com este prato. Ele faz parte de uma carta
tipicamente francesa, até porque a rede Mercury é uma rede de hotéis que surge na França e está presente hoje no Brasil, em 23 capitais e, se falando de mundo, em 60 países diferentes. A carta é um item importante na gastronomia Mercury, pois em todos os Mercurys que o hóspede visitar, ele vai encontrar a mesma carta e, podendo assim, não ter surpresas do que vai encontrar para degustar o cardápio e a gastronomia local onde estiver se hospedando. Eu espero que vocês aproveitem. Nós vamos aqui fazer uma degustação rápida e convido vocês a se darem o deleite, ao prazer de fazerem isso em suas casas. Recebam alguém com esse prato e vocês vão transformar em um momento delicioso, maravilhoso, harmonioso. Obrigado. Muito obrigado. Enfim, o tradicional escondidinho de carne seca está na mesa. Um brinde, saúde, lembrando que tem que ser harmonizado e degustado com excelente vinho. Saúde a todos.